Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa nesta segunda-feira, após feriadão prolongado. E aí, vocês descansaram bastante? Espero que sim, porque o feriadão foi feito para isso, né? Agora, hoje a gente já começa a semana com tudo. Nós temos muitos assuntos interessantes. Por exemplo, a nossa visita na Feira Fitness lá em São Paulo, onde nós mandamos o nosso personal Rodrigo Nogueira, que trouxe grandes novidades para vocês. Ainda vamos ter uma receita maravilhosa para começar bem a semana, dicas de como você comprar na internet e ainda, ele é sorocabano, um músico que é muito destaque aqui da nossa cidade, Armando Fernal. Tudo isso nesta segunda, a gente começa logo após o intervalo, tô bem aqui esperando você. É isso aí, para começar muito bem o programa, nós vamos passear. Nós estivemos na Feira Fitness em São Paulo e enviamos o nosso repórter, nosso personal Rodrigo Nogueira, que entende tudo do assunto, e ele trouxe muitas novidades dessa feira para mostrar para vocês. Dá uma olhada na matéria. A gente tá aqui com mais uma novidade da feira para vocês. Eu tô aqui com a Cida Conte, que ela vai explicar um pouquinho desse aparelho pra gente, que é o Gymstick, isso? Falei certo? Exatamente. O Gymstick é uma ferramenta desenvolvida na Finlândia, tá aqui no Brasil há 2 anos, fazendo um tremendo sucesso, tanto em academia como em home fitness também. É um equipamento multiuso, ele serve para melhoria da resistência, da força, do equilíbrio. E é bacana porque ela está muito alinhada a essa nova tendência de exercício agora, que é o treinamento funcional, que tem por objetivo principal aproximar o treinamento da rotina de vida de todas as pessoas. Então, no lugar da gente treinar os músculos isoladamente, treinar mais as cadeias de movimento, pensando em levar qualidade de vida e menos lesão para as pessoas. Tem alguma restrição ou qualquer um para fazer? Não tem idade para fazer o Gymstick? Não tem idade. Nós temos, como eu te disse, a ferramenta foi desenvolvida na Finlândia e um dos maiores do público usuário do Gymstick lá é o adolescente. Nós temos idosos que utilizam. Então, a pessoa tendo condições normais de saúde, né, sendo liberada por um médico, ela pode praticar Gymstick sem o menor problema. Qual é o gasto calórico que uma aula pode proporcionar, ou eu treinando em casa sozinho? Quanto de caloria eu consigo gastar com esse aparelho? Olha, sobretudo nos exercícios globais, integrados, que trabalham com muitos segmentos corporais ao mesmo tempo, você tem um gasto calórico mais significativo, que a gente já chegou a quantificar de forma indireta entre 700 e 800 calorias por hora. Legal, viu só, pessoal? Seguindo aquela nossa tendência, não tem desculpa. O Gymstick dá pra fazer numa academia aí perto da sua casa, ou fazer em casa, né, sozinho. Vem com um DVD, alguma coisa assim? Um DVD é bacana. Se o exercício ficar fácil, você pode substituir a borracha. Então, por exemplo, a barra verde, que é a menos intensa de todas, você pode continuar com a barra verde e só adquirir os elásticos de intensidade superior. Então não tem desculpa realmente, como você disse, para não treinar. Gymstick. Obrigado, Cida. A gente vai continuar andando pela feira aí, tá bom? Legal, obrigado. A Inácia e a Maza. Falei certo? Certíssimo. Quantos anos você tem, Inácia? 62. 62. E você? 72. Elas vão fazer uma demonstração que vocês vão estar vendo daqui a pouquinho. Mas antes eu vou perguntar o que melhorou para você na sua vida depois que você começou a fazer atividade física? Olha, melhorou tudo. A qualidade de vida se melhorou em todos os aspectos, né? Melhorou bastante mesmo, sabe? Alongamento, em tudo. A minha vida mudou totalmente. E para você, o que mudou na sua vida? Postura, consciência corporal, né? E é isso. E vocês têm mais pique para fazer as coisas do dia a dia de vocês? Muito mais, muito mais. Se for em alguma excursão, assim, tudo, qualquer coisa, estou sempre disposta. E as dores? Sumiram as dores? Ou não, se tivesse dor no corpo, tem algum tipo de dor no corpo? Não. Vamos lá demonstrar então? Vocês vão demonstrar pra gente lá? Acho que sim. Obrigado, viu? Obrigado. Olha só, gente, não tem desculpa para não fazer atividade física, hein? Lembra das nossas senhorinhas, uma com 62, a outra com 70 anos. Então só não vai fazer quem não quiser. Não tem desculpa, legal? Vamos fazer atividade em casa aí, hein?
Agora a gente vai mudar um pouquinho de ambiente porque tá muito calor aqui, já suei muito, gostaria muito de estar entrando na piscina. Nossa novidade agora é dentro da piscina. Você já pensou em fazer uma aula de bicicleta dentro da piscina? Ou andar de esteira dentro da piscina? A Cíntia vai explicar um pouquinho pra gente como funciona essa novidade aí. Bicicleta, esteira dentro da piscina. Fala pra gente, Cíntia, o que essa aula traz de benefício pro nosso corpo? Bom, a hidrobike é uma atividade física sem impacto. Tu pode estar trabalhando toda a resistência respiratória, muscular, e tu vai estar sempre trocando o calor com a água, né? Com isso, tu não chega a ter a exaustão, não tem o comprometimento das articulações, né? E tu vai ter uma queima muito alta da caloria. Com isso, o emagrecimento, vai melhorar a musculatura e só tem a aumentar. Tem alguma contraindicação? Tem algum fator de idade? Todo mundo pode fazer? Qualquer idade? Não, a única contraindicação é em relação ao tamanho por causa do pedal em relação ao banco, né? Então, pessoas, normalmente adultos, todos os tipos. A gente não tem uma contraindicação, a gente tem um cuidado com pessoas que possam ter um problema de joelho, um problema de coluna. Mas tudo isso é adaptado na aula, né? Cada um tem um tipo de treinamento, então o que vai determinar a aula é a intensidade que a pessoa vai fazer essa aula. Então não tem uma contraindicação específica. Fala pro pessoal, qual é o gasto calórico? Quanto eu posso gastar de caloria numa aula dessa? Tu pode gastar de 500 a 700 calorias por aula. Vai determinar a tua intensidade. Quanto mais velocidade, quanto mais força, mais tu vai gastar caloria. Obrigado, Cíntia. Ela vai estar demonstrando a aula agora pra gente. Curta essa novidade aí que vai refrescar muita gente na academia. Obrigada. Obrigado. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigada pela matéria. Amanhã tem mais Feira Fitness para vocês. Agora a gente está chamando intervalo. Na volta, vamos de culinária. Uma receita maravilhosa para começar muito bem esta segunda-feira? Olha só. Boa tarde, Tatiana, tudo bem? Hoje nós vamos realizar uma receita super simples para fazer. O pessoal de casa vai gostar muito. É um ceviche de peixe branco, né? O ceviche é um prato peruano e ele tem uma característica principal de acidez. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou cozinhar o peixe no limão, ok? Vocês vão ver que simples que é. O que eu tenho aqui? Eu tenho 400 gramas de peixe branco. Pode usar o badejo, namorado. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o St. Peter, ok? Eu tenho aqui uma cebola roxa cortadas em tirinhas. Vamos mostrar como que é que corta em tirinhas, só para vocês entenderem o que foi feito aqui. Então eu tenho metade dela e aí você vai cortando em tirinhas, porque o ceviche, ele tem essas características de cortes bem minuciosos, ok? Eu tenho aqui também um ingrediente característico também peruano, que é uma maíz de milho. Ela é crocante, porque o ceviche precisa de crocância também. Um outro ingrediente que eu tenho, que é o gengibre. É o suco do gengibre, super fácil de achar. Eu tenho aqui cebolinha, sal, pimenta cambuci, cortadinho em cubinhos pequenos. E o ingrediente principal que eu tenho aqui são 2 limões, o suco do limão. Ele que vai cozinhar o peixe, ok? Vocês vão ver como é simples. Eu tenho uma tigela, eu vou colocar o peixe, cortados em cubos médios, ok? Vou acrescentar aqui primeiro gengibre. Em segundo, cebola roxa. Um pouco da maíz de milho. Pimenta. Sal a gosto. Um pouquinho mais. E a cebolinha cortadinha.
qual que é o processo agora? Vamos entender que o limão siciliano, no caso que é o que eu estou utilizando aqui, ele vai cozinhar o peixe. Então eu vou colocar limão, e com uma colher eu vou mexendo ele no limão. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma reação química do ácido ascórbico do limão que vai cozinhar o peixe. Vocês vão perceber que o peixe ele vai começar a ficar um pouco mais branco, que aí é a textura já de cozido. É um prato rápido, clássico peruano e super gostoso de ser servido numa entrada, até num prato principal. Nesse caso aqui é uma entrada. Como vocês podem ver, o peixe ele já está um pouco mais branco, mais umedecido e numa textura já quase finalizada. Um pouco mais. É um prato de energia muito grande, porque é um prato da cozinha peruana, que tem toda aquela história dos Incas, que é uma história muito bonita e bem interessante também no sabor. Um pouquinho mais de limão. Então eu estou aqui já finalizando o ceviche. Já deu a coloração que eu quis, né? Característica principal do ceviche, acidez. Então eu tenho a acidez que é do gengibre e do limão. Eu tenho a crocância, que é a da maíz de milho. E a coloração também da parte de cebola roxa e das pimentas. Então eu vou montar agora o ceviche. Cebolinha. Eu tenho aqui tiras da casca do limão para dar uma altura no prato, que também pode ser uma decoração funcional, eu posso estar comendo também. E a finalização, que é uma cebolete inteira, ok? Então eu tenho aqui, é um prato clássico peruano, de diferentes texturas. Eu tenho a crocância, eu tenho a acidez, eu tenho picância. Ele tem mais ou menos aqui 250 gramas, então essa receita é para 4 pessoas, tá? E um custo médio de R$12, ok? Espero que vocês tenham gostado, é uma receita simples de ser feita, com certeza vai agregar valor no dia a dia de vocês, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau. Receita maravilhosa para você preparar agora no jantar ou então amanhã, terça-feira. Se perdeu algum passo a passo, vai lá no nosso site, todatarde.com.br. Agora intervalo e na volta nós vamos te ensinar a comprar pela internet, sempre verificando a credibilidade das empresas. De volta do intervalo, nós estamos aqui com o Rogério, do Grupo Make, que falou de web, já falou de Facebook nas semanas passadas, exato. Segurança no Face, a gente explicou tudo. O pessoal gostou da matéria, viu, Rogério? Ah, que bacana. O pessoal gostou realmente, porque todo mundo usa Facebook, mas não prestava atenção. Inclusive, recebi e-mails no nosso Toda Tarde falando que iam prestar atenção nas configurações. Que você falou para olhar lá os dados direitinho, segurança, não colocar toda aquela questão de endereço não muito detalhado. Muito, né? Eu recebi e-mails falando, eu vou prestar atenção nas configurações. Agora, hoje, também acho que é até uma prestação de serviço que a gente vai fazer hoje. Exato, bem bacana, um esclarecimento geral aí para os usuários de compra eletrônica, comércio eletrônico, que está muito em alta, teve um boom aí, um crescimento expressivo e gerou buchicho, né, como sempre.
O pessoal compra muito pela internet hoje em dia, né? Compra, né, Tati? A facilidade, a rapidez, o desestresse, com perdão da invenção do termo, existe, porque é só você sentar na frente do computador, cartão de crédito na mão e vamos comprar. E é legal porque você pesquisa sem ter muito vendedor, sem ter muita coisa, você vai lá, pesquisa e fuça e fica lá procurando, sem ser o famoso caroço. Um dos fatores do crescimento é esse, a facilidade. Você não precisa enfrentar trânsito, estacionamento de shopping, filas, estresse de vendedor, caixa, exatamente. É um dos e acaba lá crescimento. fazendo suas pesquisas, optando pelo produto. Muitas vezes o preço acaba sendo vantajoso e faz a compra pela internet. Agora, é claro que não são só vantagens, né, Rogério? Como sempre. Infelizmente, tem as desvantagens também. Um produto não entregue, uma compra que vai atrasada. Tem vários produtos. Muitas reclamações. O principal que o pessoal reclama é o atendimento e o acompanhamento. De que forma? Hoje em dia, o pessoal aí mais antenado está usando as mídias sociais, que a gente falou semana passada, Face. Twitter, para Foursquare, para comentar mesmo. Foursquare é uma rede social aí que usa para fazer check-in nos lugares. Então eu chego num lugar, o que eu fiz? Eu fiz um check-in no programa toda tarde. E aí o pessoal... Eu conheço essa. O pessoal se encontra aí nessa rede de check-ins aí. E voltando, o que o pessoal está usando? Para comentar mesmo, saber como é que está a reputação de determinada loja, de determinado comprador, quanto a prazo, entrega, garantia, troca, tudo isso que ainda é um tiro no escuro na internet. Quando você tem uma loja, você vai lá, quero trocar, trocou, vai embora. Na internet tem aquela coisa que vem pelo correio, chegou, puxa, não era isso. Com quem você vai falar? Não existe uma pessoa concreta. Física, que nem estamos nós aqui. Exatamente. É isso aí. Nessa hora a gente ama o vendedor. Aí eu volto a falar, nessa hora a gente ama o vendedor, a gente ama a loja, porque você fica sem ter a pessoa física para quem reclamar e como reclamar. Mas o que eu acho importante, que temos evoluído também nesse sentido, é que o pessoal tem colocado a boca. Tem. Né? Deu algum problema, o pessoal vai lá e fala mesmo. Vai na rede social, reclama, posta. Exato. Hoje em dia é muito comum as pessoas aí fazerem uma rápida pesquisa nas redes, na própria internet, para saber a reputação de fulano, beltrano, loja tal, um entregador tal, porque aí a gente consegue pesquisar, ver dados de quem já comprou. A credibilidade, né, da empresa. Exatamente. E um site que eu achei bem interessante é nessa hora que a gente entra com uma prestação, né, de serviços, porque é um site onde a gente não está fazendo propaganda de ninguém, porque é tudo gratuito. Tudo gratuito. Né? É simplesmente para você ter mais confiabilidade na hora de comprar. Como se chama? É o www.reclameaqui.com.br. O que acontece nesse Reclame Aqui? Ele é assim, ele é um portal onde as pessoas que movimentam compras na internet, elas postam relatórios. Então esse site, por exemplo, se você teve uma experiência ruim de uma compra que atrasou, veio com defeito, problema de troca, enfim, tudo que acontece nas compras virtuais, você posta uma reclamação nesse site e o próprio sistema do site, sem interferência humana nenhuma, ele copia a loja, a marca, o prestador de serviço com aquela reclamação da consumidora. Então, Tati comprou uma coisa, deu problema, reclamou lá, vai um aviso para a marca ou para a loja. E isso gera um ranqueamento tanto negativo quanto positivo nesse site. Os melhores e os piores. Os que atendem mais rápido e os que demoram. Então, o pessoal está usando bastante esse site para saber aí o que está acontecendo. A reputação do pessoal. Inclusive eles postam, desculpa te cortar, inclusive eles postam os sites de compra eletrônica que foram banidos, que foram proibidos de vender por uma série de reclamações. Porque existe isso, já foi banido o site por... Existe pela facilidade. Como os grandes magazines lançaram seus comércios eletrônicos, puxaram todo mundo que enxergou nisso uma vantagem. E o que acontece? Grandes magazines têm os poderes melhores aí para negociar, para entregar, departamento de logística, etc. Quem não está ali para jogar sério, acaba sofrendo, né? Sim. Ainda bem, né? Porque assim esses maus saem do mercado. Exato. Agora, o que eu achei bem interessante é esse ranking que aparece e as respostas das empresas, né? Sim, porque você disse que as pessoas postam e muitas vezes, como as empresas recebem esta reclamação, eles acabam retornando e resolvendo o problema. Exatamente. Grande parte das equipes das grandes marcas, eles possuem já um determinado time de monitoramento de internet. Para dizer assim, o que estão falando do marca X na internet, estão comentando de marca Y, prestação de serviço A, prestação de serviço B, exatamente para dar suporte para eles.
Porque você sabe, que a gente falou de um outro programa, a internet é aquela coisa viral, né? Poder, né? Tem o poder. Então, as grandes marcas estão investindo nisso. E então, através desse site, chegou uma reclamação lá, eles começam a fazer o acompanhamento. E aí, lógico que recebe um ranqueamento positivo da demora, o prazo de resposta do reclamante, etc, etc. E também interessante que a gente não está falando realmente só do lado negativo, porque o ranking ele é positivo também. Também, os então melhores é bem são, legal, você está citados. Procurando, você está pesquisando, vai lá, não sei nem se é só esse site, não deve ser só esse a gente Deve sabe que é mais. gratuito, Isso, esse né? é o Você mais não paga famoso aí, nada. Mas faça uma pesquisa na internet antes de comprar, daqueles que são mais confiáveis e dá uma olhadinha lá no percentual de satisfação do pessoal, porque a internet hoje em dia serve para isso também, né? Com certeza, é uma ferramenta na nossa mão, com certeza. É uma ferramenta para quem faz uso indispensável na hora de comprar. Muitas pessoas ainda não usam porque tem receio, né? Porque realmente algumas coisas acontecem. Mas para quem não abre mão desse uso, eu acho que é fundamental fazer a pesquisa. Sim, com e certeza. Procurar esses rankings. Ainda mais na internet, informação é tudo, né? Você encontra os bons e os maus. Com certeza. E sites também. Os sites, eles são avaliados? Tem pesquisa de satisfação, geralmente, nos sites das grandes empresas? Quando existem você assim, compra Existem avaliações no sentido de atendimento. Esses que a gente falou são de comércio eletrônico puro, compra e venda, mas sites que prestam serviços de grandes marcas, que tem aquele famoso saque, eles avaliam o tempo de resposta. Então, por exemplo, você mandou um e-mail hoje às 8 da manhã, diz aí que legalmente, pelo menos no primeiro período daquele dia, você tem que ser respondido. Então, mandou às 8 até meio-dia, após a análise daquilo que você questionou, você tem que ser respondido. Ou para comunicar que você ainda está em análise, ou para te dar uma solução. Ou isso existe. seja, está ficando melhor comprar pela internet. Está ficando então. melhor. As equipes estão ficando mais evoluídas, o pessoal está dando atenção, as empresas estão dando atenção para a satisfação do cliente virtual, né? Com certeza. É um cliente que movimenta aí algo em torno de 30% de faturamento das empresas. Não é pouco, hein? É bastante, né? Muito. Exatamente. Em virtude que alguns anos atrás as pessoas tinham medo de fazer esse tipo de transação do jeito que está hoje e que a tendência é continuar crescendo. Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Bom, fica aqui a dica. Obrigada, Rogério. Eu sei que você vai voltar, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre a internet, que de repente nós somos leigos. E eu acho que esse tipo de informação ajuda, até porque se você é desses que já está na era virtual, está fazendo as suas compras, previna-se, porque o lema é prevenir, né? Na internet sempre. Para não ter dor de cabeça. Exato. Fica aqui a dica. Obrigada, Rogério. Obrigado, Tati. Obrigada a você também. Voltamos e agora nós estamos recebendo um músico sorocabano que faz muito sucesso, Armando Fernal. Tudo bem com você? Tudo jóia. E com você? Tudo ótimo. Prazer em te conhecer. Eu acho mais um destaque aqui da nossa região, né? Mas eu acho você tão novo e já tem CD, já fez tanta coisa, já ganhou prêmio. Com quantos anos você começou? Eu comecei por volta dos 8, 9 anos, assim, bem na infância mesmo, a me interessar, assim, a perceber que eu tinha uma ligação especial, assim, com música, mais por ouvir e ficar emocionado ou querer dançar. Quem você ouvia nessa época? Olha, a minha memória, assim, me traz o Michael Jackson. Jura? Instantaneamente, assim. Porque foi pelo CD dele que eu aprendi a botar o CD no rádio, ligar o rádio. Nossa. E daí eu dançava, tentava imitar. E quantos anos você tinha? 8, 9. Nossa! Alguma coisa assim. Que bacana. Mas eu também fiquei sabendo que seu pai também arriscava, né? Alguns... Ele tentou. Foi muito persistente. Não só ele, meu pai, meus tios. Todos gostam de música? Todo mundo gosta de música, mas não tem nenhum músico assim na família. Entendi. Eu sou o primeiro. O pioneiro da família, seu pai e sua mãe devem ter muito orgulho de você, então. Eles gostam, eles botam bastante fé no que eu faço. Assim. Então, desde os 8 anos pra cá, você começou e não parou mais? Foi praticando? Não parei, não tive um outro rumo, assim, nunca, mesmo até na pré-adolescência, adolescência e tal, ou naquela época que tá todo mundo escolhendo profissão, pensando em vestibular e tal,
Eu fiz vestibular também, entrei na faculdade também, mas era de música. É isso que eu falo, música sempre. Música Nunca sempre, teve dúvida? Assim, nunca tive dúvida, não tive... Sinto como se eu não tivesse nem tido opção, assim. A música não foi uma opção, foi um negócio... Era aquilo mesmo. A música te escolheu, você escolheu a música e foi assim. Fizemos um belo par. E hoje você toca que tipo de música? Depois de ter passado por alguns estilos, assim, que... Como foi essa história? Começou por onde? O pop sempre mexe com todo mundo, né? Principalmente na infância, o pop sempre vem primeiro, porque se assimila rápido, porque ele é gostoso de escutar e tal. Mas daí tive a minha adolescência roqueira. Teve aquela cabeludo, fase, sobraram algumas calças rasgadas, né? Mas eu percebi depois, assim, que as canções que eu mais gostava, mesmo no rock ou no pop, eram as que eram mais tranquilas, as que eram mais afáveis, assim. E isso foi meio natural, assim. Aí eu fui caindo pro violão e caindo pro MPB, que é uma mistura do MPB e do pop, que é onde eu me encontro agora, assim. Por exemplo, este CD é o seu último trabalho? Esse CD é meu primeiro e último trabalho. O nome dele é Armando Fernalgum. Até porque você é novíssimo e já tem um CD, né? Meus parabéns. Obrigado. Né? Isso não é para muitos. Valeu. No que consiste esse CD? A proposta do CD é soar natural, gostoso e orgânico o máximo possível. Assim, ele foi gravado de um jeito assim acústico e ao vivo. Ai, que gostoso. Então, embora de vez em quando o meu baixista use o baixo elétrico, predomina o acústico, o baixo acústico, o violão, a batera, que é um som acústico também. E entrou um piano também, uma participação especial do João Leopoldo, que é um pianista fantástico aqui de Sorocaba, em 2 faixas, também esse som orgânico, e foi gravado ao vivo, né? Então, ao vivo no estúdio, quer dizer, todo mundo tocando ao mesmo tempo, gravando ao mesmo tempo, não teve separação, não teve copia e cola assim, de faixa, o que torna o lance um lance verdadeiro e orgânico, assim. E foi esse o lance. E as letras que eu tento Composição de quem? As composições são todas minhas. Todas suas? São todas minhas. Tem uma faixa que é uma parceria que eu fiz com o Fausto Pará, que é um poeta, amigo meu, que me passou uma poesia e eu musiquei. Meu Deus do céu, além de tudo, 100%... 100% autoral. Meu Deus, fantástico. Você não, posso te perguntar quantos anos você tem? Lógico que pode, eu tenho 21 anos. 21 anos com CD 100% autoral, meus parabéns. Que bom, e eu tô obrigado. Curiosa para conhecer seu trabalho. Qual é a música aí que você começa já para abrir esse repertório aí? Vamos começar com uma relaxante, então. Ai, adoro, gente. Essa música que eu vou tocar chama Tó. Tó. É, Tó. Eu resolvi tirar meu dia pra você. E eu percebi que vale a pena eu me esquecer de tanta coisa boba que eu sempre me lembro sem querer. Eu resolvi baixar a guarda pra você. E é claro que você entendeu o porquê. Eu preciso sim descansar os meus olhos do que andaram vendo. E eu quero tanto que seja em você. Nossa, sensacional! Adorei! E que voz, né? Vai entrando, vai relaxando, gente. Nossa, muito bom, realmente. Essa é a intenção, então realmente você consegue. Meus parabéns. Obrigado. Agora, eu estava vendo na sua história que você já abriu grandes shows
inclusive do Oswaldo Montenegro. Abri o do Oswaldo Montenegro, foi super legal. Foi uma Que experiência honra, fantástica, né? Foi numa praça, assim, e o público do Oswaldo Montenegro tende a ser um público bacana, assim, um público maneiro e... Culto, né? E que aceita coisa nova, né? Então eu pude ir lá, era numa época que eu nem tava tocando com o trio, hoje em dia eu toco com o trio em quase todo lugar que eu vou, era uma época que eu tava só no violão e voz. Nossa. E tinha, tipo, sei lá, milhares de pessoas, assim, na praça, devia ter umas 7, 8 mil pessoas, todo mundo ouvindo, assim, foi Ai, ótimo. que sensacional. Tem algum telefone que as pessoas podem entrar em contato com telefone? vocês para saber das agendas, aonde? Porque eu tenho certeza que muita gente vai assistir o programa, vai se interessar e vai querer te ver. Agora, tem algum contato, site ou no seu Face, algum lugar que as pessoas podem entrar em contato para poder saber onde você vai estar? Claro, tô 100% acessível na internet. Ai, que bom. No Google você me acha em 2 segundos. Eu tô no Facebook, tudo como Armando Fernal. Facebook Armando Fernal, a fanpage do Facebook é Armando Fernal, o site é www.armandofernal.com.br e lá você encontra o telefone para contato que não é o meu, então não vou saber dizer aqui. Qualquer dúvida do nosso programa, você vai lá no nosso site, todatarde.com.br. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar com a música Saída, mas não se esqueçam que amanhã tem um programa para vocês também, a partir de 1h30 da tarde, aqui na telinha da TV Sorocaba SBT. Espero você amanhã, grande beijo e vamos ficar com Saída, Armando Fernal. Eu tenho uma ideia que pode até funcionar se você se mostrar disposta a se lançar num vento que levará o que é leve e deixará pra trás o que pesar demais. Don't wake me